Então eu tô na rua, tô inclusive saindo do trabalho, né? Eu queria, já que o trajeto para casa vai ser um pouquinho longo, queria aproveitar um pouquinho para falar sobre um assunto aí que havia rolado semana passada, né? Havia saído da boca do Rodrigo Bocardi, que é o nosso âncora favorito. É o cara lá que comanda o Bom Dia São Paulo, é extremamente, o que mesmo? Eu ia falar extremamente arrogante porque esse adjetivo também cabe, né? Mas também ele é um cara informal, né? Inclusive, pelo que eu sei, a pauta do Bom Dia São Paulo é essa aí mesmo, cara. Você coloca a informalidade até pra, digamos assim, você começar o dia bem, né, e tudo, certo? Mas eu sempre achei esse tipo de coisa um desserviço. Inclusive já havia falado diversas vezes aqui no canal, né? Enfim, mas não queria colocar isso aí como pauta. Então, semana passada o Rodrigo Bocardi havia ficado meio revoltado, né, pelo que havia aparecido, né? Por conta de uma possível análise que o governo do estado de São Paulo estaria fazendo para poder isentar o Jair Bolsonaro das multas as quais ele havia colecionado aqui, né, quando havia passado pelo estado de São Paulo durante a pandemia, na época em que o governador do estado era o João Dória, o João Botox. Ele havia o quê? Ele havia passado por aqui através de motocicletas. Acho que foi por umas 3 vezes, cara. Acho que foi por umas 3 vezes. E claro, ele sempre havia deixado claro que não era a favor de algumas medidas restritivas aí em relação à pandemia, né? Uma delas foi o uso de máscara. Ele sempre foi contra o uso de máscara. O Lula também é, né? Mas é claro que ele vai mostrar o contrário, porque, pô, cara, o sujeito naquela época ele era do lado opositor, né? Hoje ele é governista, certo? Mas enfim, a gente já tá em outra situação. Mas enfim, cara, o sujeito quase me atropelou aqui com a bike. Então, aí o Bocardi, né, ele havia lido, isso aí foi através do G1, que o Tarcísio tá analisando essa possibilidade de anistiar o Jair Bolsonaro, certo? Aí, pelo que eu havia sacado, o Jair Bolsonaro estaria devendo sabe-se lá quantos milhares de reais, simplesmente por não ter usado máscara. É claro também que o pessoal até poderia falar, né, para justificar essas multas, que, pô, cara, Jair Bolsonaro, ele era uma das pessoas, e ainda é, né, uma das pessoas políticas aí, personalidades mais populares do Brasil. O que ele faz serve como influência para muita gente. Então é claro que essas multas aí deveriam ser aplicadas, cara. Até porque, isso aí, inclusive eu vou parafrasear o que o Bocardi havia falado, né? A aplicação das multas seriam em caráter educativo e não obrigatório, certo? Assim como provavelmente ele acha em relação, assim como ele provavelmente acha em relação ao fica em casa, né, como um todo. Você ficar na quarentena, certo? E claro que ele talvez deva achar exagerado, né? Eu sei que tem muita gente que é a favor do fica em casa e que deve achar sim exagerado as forças auxiliares baterem em pessoas que estavam na praça, ou então prenderem pessoas que estavam correndo na praia, né, enquanto a gente estava na quarentena, né? Eu creio que sim, cara. Apesar de sim, tem muita gente que pode ser a favor do fica em casa e é a favor também disso aí tudo, certo? Mas enfim, cara, você sabe que soltaram estudos aí falando que o uso da máscara não adiantou de porcaria nenhuma no trato à pandemia, né? Não adiantou porcaria alguma, certo? Mas bom, isso aí seria outro assunto. Mas enfim, cara, aí o Bocardi havia falado que a aplicação das multas, né, o decreto em si, ele seria de caráter educativo, não obrigatório. Mas, pô, na prática, cara, na prática era tudo obrigatório. Era tudo obrigatório, a gente tinha que seguir tudo isso. Você sabe que ficaram enchendo o saco por conta de tomar os experimentos, as vacinas lá, por um tempasso, né?
Você sabe que não podia entrar em certos estabelecimentos se não tivesse o passaporte sanitário, ou o que? Passaporte da vacina, né? Ou não, né? É o nome que eu tô falando em relação ao termo, né? O passaporte da vacina é o termo mais, digamos assim, popular, certo? Mas o oficial é o passaporte sanitário. Mas, pô, é a mesma coisa. Aí, pô, você sabia muito bem que esses decretos aí que os governadores soltavam eram tudo, na prática, né, em caráter obrigatório, cara. A gente tinha que seguir isso aí. Eu lembro de gente próxima a mim aí que foi parada por policial na rua, sendo questionada pra onde iria, né? Certo? Aí, porra, cara, eu lembro que eu acho que praticamente não teve uma propaganda que é mesmo convidando as pessoas a frequentarem o que é mesmo consultas, né, para tratar a sua saúde mental. Eu lembro que o grupo Amil havia feito uma propaganda, né, mas porra, cara, você pega que muitos órgãos aí que bom, os caras eles até podem ser tradicionais, né? Mas mesmo assim eles colocam propagandas como se todo mundo fosse da classe média para cima, né? Você pega essa propaganda aí a qual eu acabei de falar, da Amil aí, né? Convidando as pessoas a tratarem a sua saúde mental, até porque teve muita gente que adquiriu depressão por conta da quarentena, ficou mais ansioso, certo? Muita gente sofreu bastante e gente que já tinha essas dificuldades com a quarentena ficaram piores ainda, né? Aí a Mil, que eu conheço desde que me entendo por gente, né? O cara fez uma propaganda, a instituição fez uma propaganda, né, com uma mulher fazendo pilates, certo? Aí como é que, eu não tô falando que você deva colocar o que uma mulher, né, em uma favela, não, cara, mas se você pudesse ser o meio termo, assim, o que mesmo, reproduzindo a vida de uma pessoa da classe média, não da classe média alta, aí tudo bem, cara. Porque, pô, é uma minoria que faz pilates, cara. O pessoal que tá lá em Paraisópolis, cara, se bobear, boa parte deles aí nunca ouviu falar em pilates. Eu acho que a maior parte, né, cara? Certo? Aí vai colocar uma propaganda dessa forma aí, né? Mas também aquele negócio, cara. O pessoal até pode falar que, pô, mas o Itaú, ele não é tão frequentado pelo pessoal da favela. Mas, pô, cara, eu acho que a maior parte das pessoas sabe muito bem o que é o Grupo Itaú, o que ele faz, certo? Não sei se vocês conseguiram compreender isso aí. Parece que o tempo se perdeu. Não me lembro quando a luz não se acendeu. Quando foi que o sorriso adoeceu? O tempo pra aquilo que importa, pra te abraçar. O tempo é todo seu. Programa de saúde mental da Amil. O cuidado de um novo tempo no seu tempo. Acesse a... Pô, aí o Bocardi, né, mandou essa aí, a qual eu havia falado alguns minutos atrás, mas o que a gente já poderia esperar de uma pessoa que vez ou outra critica a polícia? Você até poderia falar que, porra, cara, mas a polícia também comete erros de vez ou outra. Ok, comete. Mas no caso do sujeito aí, você acha que esse maluco aí não havia feito L?
Você não é obrigado a gostar de polícia, não é obrigado, certo? Mas porra, cara, você, se fizer uma crítica, você tem que ser justo. A crítica que eu vi dele falando mal de polícia, cara, pelo que eu lembro, era tão injusta que ele tomou um puxão de orelha do delegado Olim. Isso aí o que? Já tem alguns anos já. Tem uns bons anos, inclusive. Mas, pô, você acha que o Bocardi mudou seu pensamento? Eu acho que não, cara. Em relação a isso aí, eu acho que não. Até porque, pô, cara, é funcionário da Globo. Tá certo que nem todo mundo que tá lá dentro, né, é progressista, é esquerdista, né? Inclusive teve ator aí, né, que ficou lá por um tempão e hoje o cara é conservador mesmo. O cara se mostra abertamente conservador. Mas, pô, mesmo assim, a maior parte ali fala mal de polícia, certo? Aí eu queria saber quem eles procurariam para proteger ele se desse alguma merda aí. Se alguém fosse, que digamos assim, assaltar a sua casa ou então fosse te assaltar assim, em loco, assim na tua cara, se é o que? Chamar o Batman? Claro que não, né, cara? Isso aí até me fez recordar aí de um youtuber, né, que eu acompanho ele há um tempão, um youtuber libertário chamado Paulo Cogos, né? Ele teve alguns entreveros aí envolvendo algumas mulheres às quais ele queria ficar. Tinha uma aí a qual ele era amigo dela, né? Só que, porra, cara, é aquele negócio que, eu vou me tornar amigo dela pra ver se eu amacio a carne, né? Amacio a consciência dela pra ela dar pra mim, né, mais lá pra frente, certo? Aí, claro que não deu certo, né? Antes de ela definir que não queria ficar com ele, o cara ele foi fazer um presente surpresa pra ela, né? Chamou ela lá no AP dela, né? Ele tava cá fora, né? Aí chamou ela, né? Ficou alarmando ela lá, falando que tem uma coisa importante pra falar pra ela, que tinha algo importante pra falar pra ela. Aí esperou ela descer, né? Aí, porra, o cara ficou obviamente surpreso quando não havia sido a menina quem havia descido, né? Mas sim o namorado dela e o amigo, né? Aí, porra, o cara correu, né? Foi perseguido por ambos aí, entrou no carrinho dele e chamou a polícia. Aí chamou os caras de nazista e tudo, né? Sendo que eles não tinham absolutamente nada a ver com isso. Aí a menina lá, né? Ela emitiu uma nota lá no Facebook falando que, primeiramente eu quero ficar com caras altos, né? E o Cogos, como vocês devem saber, deve ter uns 50 e pouco. Baixinho, gordinho. Baixinho, gordinho. Certo? Deu pra sacar que ela não iria ficar com ele de forma alguma mesmo. Só se fosse por pena ou então porque ele teria grana, né? Se bem que de alguns meses pra cá ele vem o que é mesmo, deixando claro que é o contrário, né? Que estaria com dificuldade financeira. Pô, sendo que a mãe dele é uma profissional da o que mesmo? Esqueci, cara, o que ela fazia, só que era algo relacionado à estética. E ela atende, né? Muita gente famosa da alta sociedade paulistana. Então, porra, cara, ela tem grana. Você pega os próprios cômodos onde o Cogos vai gravar os seus vídeos, né? Porra, não dá pra você não entender que o cara possivelmente é da classe média alta. Certo? Obviamente não há nenhum problema com isso. Mas não vem pagar de pobre, parceiro. Apesar de eu ter falado isso aí, eu curto ele. Acompanho o canal dele, né? Como eu havia falado. Inclusive acompanho já faz um bom tempo. Então é isso aí, cara. Aí, porra, cara, a gente pode esperar o quê do Bocardi, cara? Pode esperar o quê? É um cara que,
como eu havia falado de começo, né? É muito arrogante, né? O cara gosta de ser bajulado. Inclusive ele já tratou mal o pessoal que acompanha o Bom Dia São Paulo, né? Envia lá algumas mensagens, né, para ele. A maior parte, quando é de elogio a ele, né, ele fala, né, ele faz questão de falar, claro. Mas existem também algumas que são críticas a ele, e ele também fala, mas pô, cara, não costuma, evidentemente, né? Eu acho que ninguém ficaria de boa, né? Caso alguma pessoa fosse criticar sua postura, né? Então dá pra entender, né? Perfeitamente, mas pô, o sujeito trata mal os telespectadores, cara. Gente que tá, de qualquer forma, dando dinheiro pra ele, tá pondo comida na boca dele. E o sujeito tem 3 filhos pra criar. Até ontem, esse cara aí era correspondente da Globo em Nova York, cara. Eu lembro disso aí, pô. Aí foi pro Bom Dia São Paulo. A impressão é que aquela praça ali, ela tá dando mais prioridade em relação a você trocar os profissionais, né? Em relação, o que mesmo? Dá prioridade aos repórteres, né? Porque eles estão botando cada vez mais gente nova e feia. Então aí tu pega que aquela, digamos assim, obrigação estética, né? De você pôr uma profissional lá, um profissional que sejam bonitos, né? Na Globo não existe mais. Na Globo atual, isso não existe mais. Tanto é que, pô, cara, você pega a equipe da Globo São Paulo, a maior parte, as mulheres, né? Elas têm uma beleza muito mediana, cara. Certo? A única ali que dá pra você falar que é bonita, se bem que isso aí é minha opinião, né? É a Thaís Luquezzi. Pelo que eu sei, ela entrou lá há pouco tempo. Ela é a única ali que você pode pegar e falar, essa aí é bonita. Agora você pega a Luísa Vaz, Sabina Simonato, Cíntia Toledo. Bom, existem outras aí, as quais eu não lembro de momento. Mas, porra, essas mulheres aí, tudo beleza medianíssima, cara. Medianíssima. Mas enfim, já tô partindo para outro assunto. Então, pô, cara, você acha que é justo você querer aplicar esse tantão de multa aí no Jair Bolsonaro, cara? Inclusive teve muita gente aí que foi a favor do Fique em Casa que também não utilizava máscara quando saía na rua, pô. Porra, teve ator aí, teve casal inclusive famoso de atores aí que pregaram Fique em Casa, mas que estavam viajando, pô. E nem preciso falar que o João Dória, né, ele fechou São Paulo no Natal e no Ano Novo de 2020, foi para os Estados Unidos, curtiu o fim de ano lá na Flórida, e havia sido flagrado, cara, dentro de um estabelecimento sem máscara, esperando sabe-se lá o quê. Foi muito fácil ele fazer esse tipo de coisa aí e subir por um estado que naquela época era mais, o que mesmo? Brando em relação às restrições à pandemia. E aí? Cara, porque, cara, tá certo que eu não sou nenhum profissional de saúde mental, mas, porra, cara, esse maluco é um psicopata. Precisou da pandemia para ele mostrar esse lado, cara. Inclusive, não apenas ele, né? O Eduardo Leite lá, né? Que, ao que parece, o pessoal resolveu perdoar ele, né? Porque, pô, pelo que eu sei... não. Cara, ele foi reeleito, né? Governador do Rio Grande do Sul, mesmo tendo feito merda pra caramba na pandemia, cara. E aí, parceiro? Aí você vê como é que o povo também não presta, né, cara? Eu saquei que em 2020, em relação às eleições para prefeito daqui de São Paulo, você tinha o Bruno Covas e você tinha Peraí, deixa eu atravessar a rua. Você tinha o Guilherme Boulos, né? Você tinha um merda pior do que o outro, certo? Aí
existem muitas situações aí envolvendo eleições onde realmente você saca que aqueles dois ali vão ser os protagonistas, né? Tipo, porra, nas últimas eleições aí que tiveram para presidente. Não, nas últimas não, né, cara? Já tem sido assim há muito tempo. Aí você não tem para onde correr. Você vê que o trato à pandemia, no seu pensamento, ele não pode ser modificado, né? Porque se entrar o Boulos, ele vai ferrar tudo. Ou então ele vai endurecer ainda mais as restrições. E o pessoal da esquerda era não, o pessoal da esquerda radical, já que o Bruno Covas também era de esquerda, né? Tucano é de esquerda, né? Aí a esquerda radical possivelmente iria aumentar ainda mais, cara. Eu acho, né? Mas, pô, aí tá reelegendo lá o Bruno Covas, né? Hoje ele tem uma estação de trem com seu nome. E o cara, ele também havia feito a mesma coisa do João Botox lá, cara. Ele tava com a cidade de São Paulo trancada aí, desceu lá pro Rio de Janeiro para acompanhar o jogo, acho que foi da Libertadores, né, envolvendo o Santos, que era o time de coração dele, né? Ele foi com o filho e ainda falou, né, que era o meu direito. Porra, cara, era o seu direito. Era o seu direito, né? Aí você imagina se dar um soco bem dado naquele raquítico lá, cara. Ia desmontar ele todo. O cara ia se desmontar lá igual um boneco. Certo? E, porra, cara, você pega que ele também havia sido muito responsável por prejudicar a economia daqui de São Paulo por conta da pandemia, né? Contribuiu bastante para isso também, cara. Teve uma vez aí onde ele desrespeitou não, né, cara? Ele não seguiu uma recomendação do Dória, né? Aí o Dória, o que parece ter uma bronca dele, mas no geral, cara, o Bruno Covas era o nosso inimigo também. E pronto. Certo? E pronto. Mas enfim, cara, para fechar esse papo aí, como eu havia dito, teve muito ator aí que promoveu o Fica em Casa. Acho que muito ator também seria demais, né, cara? Mas teve ator que promoveu o Fica em Casa e não ficou em casa. Inclusive, dentre essas pessoas aí que pediram Fica em Casa, pô, tava o Kaysar, o Sírio lá, né, que participou do Big Brother Brasil 18. Inclusive lá dentro ele havia feito uma personagem, né? Certo? Mas mesmo assim ele teve muitos fãs. Aí posteriormente ele virou ator global. E ele tava na roda dos atores aí que pediram pelo Fica em Casa, cara. Fica em casa. Pô, eu vou dizer de novo que eu havia visto aí dentre esse pessoal que havia me impressionado é que, porra, cara, Isis Valverde, lá do interior de Minas, de Ayuruoca, que eu já havia falado aqui, ser uma cidadezinha maneira pra caramba. Aí ela fez um vídeo lá falando que eu tô aqui, né? Só que eu vou tentar ver o que eu faço aqui pra... Não falou exatamente, vou tentar ver aqui o que eu faço pra me divertir. Não, ela falou algo parecido, né? Ela falou que ia tentar cozinhar. Porra, meu irmão, você veio do interior de Minas e você não sabe cozinhar, cacete? Você não sabe cozinhar? Isso aí é uma vergonha, pô. Pô, mineira do interior ainda, hein? E não sabe cozinhar, porra. Porra, fala muito sério, cara. Então é isso aí, cara. Eu vou encerrar esse vídeo. É isso, cara. Não tenho o que falar não, cara. Só vou atravessar a rua aqui e pronto, acabou. Valeu? Então é isso. Um bom final de semana pra vocês.